Eu peço que os amados irmãos possam abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 7. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Farei uma breve reflexão nesta manhã, não pretendo me demorar muito. Um momento como esse de festa do país, às vezes as famílias se reúnem, vão almoçar, e isso é uma coisa muito boa. Mas eu espero em Deus, e eu pedi a orientação do Senhor, que seja uma palavra pertinente às nossas vidas, à nossa caminhada, uma palavra que possa nos impactar e abençoar a nossa caminhada. Nós hoje estamos comemorando estamos comemorando a independência do nosso país, né? Nós nos lembramos da célebre frase dita por Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga: independência ou morte. Embora talvez alguns contestem a historicidade desse fato, mas a verdade é que é um ícone, é uma referência, nem que seja simbólica, da historiografia, para que nós possamos entender e valorizar a independência do nosso país. Mas nessa manhã, eu gostaria de pensar com os queridos irmãos a partir do tema dependência ou morte. Você ouviu bem, dependência ou morte. É claro que eu não vou tratar aqui, por exemplo, de que o nosso país tem que abrir mão da nossa soberania, absolutamente. O nosso país é um país independente, é um país soberano. Nós temos orgulho de sermos brasileiros e nós temos orgulho de vivenciarmos a nossa independência como país. É claro também que eu não vou tratar aqui, talvez, de uma cultura de dependência ou estimular os irmãos a dependerem de outras pessoas de uma maneira radical. Não é por aí que nós vamos levar a nossa reflexão, mas a nossa reflexão diz respeito à dependência de Deus. Dependência ou morte. Porque é bom que compreendamos que o contexto, por exemplo, histórico, de 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I fala essa frase célebre, é um contexto em que o Brasil poderia perder muitos da sua autonomia. É um contexto em que Dom João VI retornou para Portugal e havia uma pressão para que Dom Pedro I retornasse para Portugal, e isso significaria uma perda de muitos aspectos da autonomia do momento histórico do nosso país. Mas quando nós pensamos na dependência de Deus, e dependência ou morte, a dimensão é outra, porque os irmãos vão se lembrar da palavra do Senhor que nos diz: se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a dependência de Deus opera em nós uma libertação, um agir do Espírito, uma nova perspectiva de vida, um novo projeto que extrapola a história, um novo projeto que só pode ser vivido, alcançado e experienciado se for a partir da dependência do nosso Deus, através de Cristo Jesus. É sobre essa dependência que nós vamos compartilhar nesta manhã. E nos auxiliará na reflexão dessa manhã a experiência da mulher samaritana. E nós vamos ler então João capítulo 4, já no versículo 7, que já introduz a experiência de Jesus com a mulher chamada a mulher samaritana. Nos diz o texto: veio uma mulher de Samaria tirar água. Ela foi tirar água em um poço que estava fora da cidade. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Percebamos já de início um certo retrato, claro que observando esses dois personagens, a mulher e o próprio Cristo, percebamos que há um retrato de certa independência relacionada à mulher. Porque o texto diz: ela veio, ela foi porque quis ir. Houve uma necessidade de água e ela decidiu ir até aquele poço, independentemente.
não tinha ninguém, o texto não dá indício nenhum de que alguém mandou ela ir até o poço, ela foi. Na perspectiva de quem estava no poço, veio a mulher. Percebamos também um aspecto do horário. Ela decidiu ir ao poço no horário mais inconveniente. Algumas versões era próximo à hora sexta. Numa versão mais atualizada, por exemplo, a NVI, é possível que leamos que era meio-dia. Não era comum as pessoas afluírem ao poço por volta de meio-dia. Era muito incomum. O sol escaldante lá de Samaria, numa região desértica, era completamente incomum. Alguém precisaria decidir: eu enfrentarei este sol escaldante porque eu quero estar ali no poço para pegar água. Nós podemos inferir, embora o texto não fale explicitamente sobre isso, que ela tinha consigo um equipamento para tirar a água. Porque se pensássemos e venhamos a pensar que o equipamento já estava lá no poço, não faz sentido o Senhor Jesus pedir àquela mulher um auxílio, a possibilidade de ter acesso àquela água. Isso denota também a sua independência. Ela tinha um equipamento para ter acesso à água. Mas o que mais me chama a atenção, e é a ênfase da nossa reflexão nesta manhã, naquele contexto, a sua certa independência quanto às questões espirituais, a sua caminhada com Deus. Porque quando Jesus, depois de uma conversa com aquela mulher, diz: chama o teu marido para que nós possamos conversar, ela, no versículo 17, disse: Senhor, eu não tenho marido. E aquele contexto, o Senhor Jesus disse: olha, você teve vários maridos, mas o homem que você tem no momento não é o seu marido. E nesse cenário, ela, dentro da visão bíblica das escrituras sagradas, ela rompia de certa forma com a dependência de Deus, porque ela estava em pecado. E o pecado, nós já sabemos, ele gera a morte, gera afastamento de Deus, gera rompimento da dependência com o Senhor. Por isso, não faltam textos bíblicos, não faltam orientações bíblicas que nos incentivam a sermos santos, a mantermos a nossa dependência, a mantermos o nosso relacionamento, a estarmos juntos do Senhor. A dependência, inclusive, é essa ideia de nos submetermos ao direcionar de Cristo para a nossa vida. Então, há aqui um retrato de uma pessoa de independência. Mas nós, por outro lado, e aqui é interessante porque a ênfase é na dependência, embora Jesus Cristo aqui vivenciasse essa dependência como exemplo para nos orientar na caminhada com Deus e na dependência com o Senhor. E isso é claro durante todo o ministério de Jesus. Por exemplo, quando Jesus, ao longo do seu ministério, as Escrituras narram nos Evangelhos que em vários momentos o Senhor Jesus se retirava para orar, nos dando um exemplo, porque a comunhão do Mestre com Deus era absoluta. Mas o texto destaca: ele acordava de madrugada, ia orar. Ele compartilhava o Evangelho, daqui a pouco subia no monte, ia orar. Ele curou a Lázaro, ressuscitou a Lázaro, ele orou a Deus. Poderia ter proferido de pronto uma palavra de ordem: Lázaro, sai! Mas o Senhor Jesus nos ensinando, ora a Deus, para que pudesse nos ilustrar que diante das adversidades da vida nós devemos depender do Senhor e orar ao Senhor. O próprio Mestre nos dá esse exemplo e nós percebemos então como contraposição, como que uma tensão com o retrato de independência da mulher samaritana, um retrato agora de dependência. Por exemplo, se formos para o versículo 4, nós leremos: era-lhe necessário passar por Samaria. É claro que há uma questão geográfica aqui. Os irmãos se lembram que a Judéia ficava mais ao sul, e Jesus estava na Judéia. Subindo rumo ao norte, nós tínhamos a região da Samaria, é uma região, não é uma cidade. A cidade, por exemplo, que aconteceu o fato, era chamada de Sicar.
Então, a região de Samaria, e acima da região de Samaria, nós tínhamos a região da Galileia. Alguns estudiosos sobre esse texto, essa pequena passagem, era-lhe necessário passar por Samaria, sugerem que essa necessidade não necessariamente era uma necessidade geográfica, porque era comum alguns judeus, quando ingressassem uma viagem para a região da Galileia, eles fizessem um contorno por Samaria para não passar no meio da região de Samaria, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Então, esses estudiosos e esses intérpretes do texto sagrado sugerem que aqui há uma necessidade espiritual. Jesus, na sua onisciência, sabia que haveria de parar num poço, que deveria de ficar sozinho naquele poço, porque os discípulos não estavam com o mestre, e que uma mulher chegaria, e ele abençoaria aquela mulher, ele abençoaria aquela cidade, ele abençoaria o povo da cidade de Sicá. Ou seja, há uma ideia de dependência. Nos é necessário, por exemplo, ter uma vida santa. Nos é necessário, por exemplo, sermos um canal de Deus na vida de qualquer pessoa que passe na nossa história. Nos é necessário, por exemplo, orarmos pelas pessoas, intercedermos pelas pessoas. Nos é necessário, por exemplo, participarmos da obra de Deus com muita alegria, com muito entusiasmo, porque nós discernimos as questões espirituais e entendemos a importância da dependência de Deus. Eu faço isso porque isto me é necessário, porque é um mover de dentro. Porque o Santo Espírito tem tocado na minha vida, porque o Senhor tem projetos, eu consigo perceber esses projetos, e eu me alegro, porque é um privilégio ser um partícipe, participar do projeto da parte de Deus. Percebamos então esse retrato da dependência. Quando aquela mulher se aproxima do poço, o Senhor Jesus disse: dá-me de beber. Jesus então dependia daquela mulher para ter acesso à água. O contexto nos ensina no versículo 8 que Jesus estava sozinho, porque ele estava esperando comida. Os seus discípulos tinham ido até a cidade pegar comida. Percebamos então esse retrato de dependência. Se fizermos uma reflexão profunda, é claro que nós sabemos que não existe ninguém absolutamente independente. Nós dependemos, mas nós estamos falando aqui de uma dependência específica, dependência de Deus. E pode ser que alguém escolha não depender de Deus, viver a sua independência, conduzir a sua vida como bem queira, fazer o que lhe der na telha. E esta pessoa, infelizmente, caminhará longe do Pai. Esta pessoa, infelizmente, não terá o privilégio de ter comunhão com Deus. Essa pessoa, infelizmente, não terá a convicção da vida eterna. Essa pessoa, infelizmente, colherá o fruto das sementes que ela tem lançado ao longo da história. Porque, embora possamos ser independentes, de tal forma que possamos rejeitar Deus e dizer: eu não quero seguir este caminho, eu não acolho a palavra do Senhor, eu quero fazer o que eu queira da minha vida, porque quem manda em mim sou eu mando no meu nariz e ninguém pode cercear a minha liberdade, embora seja possível que algumas pessoas assim se posicionem. É impossível fugir, se desvencilhar do resultado das nossas escolhas. E a Bíblia nos apresenta a lei espiritual cabal. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aquela mulher que estava longe de Deus, porque a sua vida não estava arrumada, estava em conflito, estava vivenciando certas coisas que ela não deveria vivenciar, tinha que ir, por exemplo, no poço ao meio-dia. Talvez para não ser alvo de críticas, de palavras ferozes, nós não sabemos. Aquela mulher que vivia um momento difícil na sua vida, sabia que estava em pecado, e por isso
longe de Deus, mas mesmo assim, o Senhor Jesus tinha um projeto para a vida dela. E aqui é um encantamento desse encontro entre um retrato de alguém independente e um retrato daquela pessoa dependente, o mestre, porque esse encontro mostra a disposição de Deus de tocar na vida daqueles que estão longe, de acolher estas pessoas que estão longe, de abençoar estas pessoas que estão longe e de transformar a vida dessas pessoas que estão longe. Então, amados irmãos, nós somos chamados diante de Deus a nos voltarmos para o Senhor e dependermos do Senhor. Mas há um aspecto interessante que eu gostaria de destacar nessa manhã, e que eu não destacaria nesta manhã, até que, participando do nosso encontro de casais ontem, eu fiquei tão impactado, e Deus tocou no meu coração, e me chamou a atenção a esse aspecto, que é o aspecto da dependência de Deus, e da interdependência que nós nutrimos entre os nossos irmãos. Porque nós somos chamados a nos servirmos mutuamente. Nós somos chamados a acolhermos uns aos outros. E isso foi tão especial. Eu estava ontem no evento dos casais, e aí eu observei a irmã Lídia, a irmã Regina, servindo ali um jantar maravilhoso. Eu pensei, meu Deus, se fosse eu, seria ovo frito. Graças a Deus não era eu. Eu fiquei impressionado, porque no final, caminhando para o final do evento, da situação, nós tínhamos irmãos que estavam olhando os carros, acompanhando isso, e o irmão Celes perguntou, pastor, eu posso conversar com o irmão para ficar um tempo mais? E eu me senti, meu Deus, tem alguém pensando nisto. Eu fiquei impressionado quando nós estávamos terminando a programação, e eu comecei, meio que tentando dar um exemplo, a acolher as cadeiras, a organizar as mesas, e o nosso irmão Ednardo chegou para mim e disse, pastor, calma, se preocupe em dar atenção às pessoas, aos irmãos, nós cuidamos disso. E eu fiquei tão impactado por vários momentos, de chegar mais tarde, 3 horas da tarde, para organizar as coisas, e ver já amadas irmãs, como a irmã Lucila, a irmã Val e outras, a irmã Valéria, já servindo, organizando a decoração que nós vimos ontem, tão linda. Essa ideia, amados irmãos, de interdependência, de sermos dependentes como fundamento do Senhor, porque a obra é do Senhor, a glória é ao Senhor, a ideia é honrar a Deus, e o sentimento é de querermos abençoar os nossos irmãos, mas esse princípio caro de nos disponibilizarmos para servir ao irmão e também podermos vivenciar o serviço do irmão que impacta a nossa história. É esse agir especial da parte de Deus que nos chama, nos desafia, nos provoca a romper com qualquer tipo de egoísmo. Porque é claro, do ponto de vista prático, melhor estar num sábado em casa dormindo, ou indo para uma piscina, ou indo para uma praia, ou fazendo qualquer outra coisa, do que estar com o sol na muleira, organizando cadeiras, ou com o calor de uma cozinha, fazendo uma comida ou fazendo qualquer outra coisa. Eu digo claro para aqueles que não discernem espiritualmente. Porque aqueles que assim percebem, vêm com toda alegria, com toda satisfação, com todo o sentimento. Eu estou aqui vivendo a dependência de Deus e vivendo esse aspecto maravilhoso do corpo, que é a reciprocidade. Percebamos, a partir desse retrato, desses 2 retratos, desta tensão, que pessoas estavam dando suporte ao Senhor Jesus. E Jesus tinha então a oportunidade de conversar com a mulher samaritana. Se ele tivesse que ir para a cidade, ele não estaria ali no poço, ele não conversaria com a mulher samaritana. Assim como também o Senhor Jesus se coloca à disposição daquela mulher para servi-la, para abençoá-la. Mas há, por outro lado, além desse retrato de dependência e independência, há um aspecto de uma cultura
de independência. E nós percebemos isso no capítulo 4 do Evangelho, já no versículo 9. O Senhor Jesus pede água àquela mulher. E ela responde. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E há um adendo aqui, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Há uma cultura de independência, independência de Deus. Estamos refletindo a partir da perspectiva dependência do Senhor. E percebemos isso muito claramente, porque há um adendo, uma explicação que o texto nos dá. Os judeus não falavam com os samaritanos. Isso é uma cultura de rompimento, que foge à dependência de Deus, que nos orienta a exercermos e vivermos o ministério da reconciliação. E aqui é uma palavra forte a cada um de nós. Isso é tão interessante porque esse texto traz esse aspecto, mas nós precisamos entender, Jesus estava ali conversando com uma mulher samaritana. Esse texto nos traz esse aspecto, mas nós precisamos entender as inúmeras parábolas que o Senhor citou, algumas delas falando de samaritanos, e os irmãos vão se lembrar do bom samaritano. Esse texto nos orienta que o Senhor Jesus quer trazer uma cultura de dependência a Deus. Problemas acontecem, adversidades acontecem, mas o Senhor nos chama a uma cultura de dependência. E se nós buscamos depender do Senhor, nós clamamos, nós oramos e procuramos erigir, construir pouco a pouco uma cultura de solidariedade, de amor, de perdão, de misericórdia, de reconciliação. Mas a verdade é, aquela mulher falava a partir dessa cultura de independência. Aquela mulher ficou indignada porque o Senhor Jesus se comunicou com ela, mesmo que ele estivesse morrendo de sede, na sua cabeça, na sua cultura, naquele contexto, ele não deveria se comunicar com ela. Aquela mulher se incomoda, porque é possível que na sua independência, quando ela foi ali porque não queria ser incomodada por ninguém, e se sentiu incomodada, mesmo num cenário em que ela poderia ajudar alguém. Aquela mulher, depois de conversar com o Senhor Jesus, depois de o Senhor Jesus falar sobre adoração, ela diz: nós adoramos, nós samaritanos, adoramos aqui no Monte Gerizim. Vocês dizem que se deve adorar em Jerusalém. Aquela mulher já tinha o seu ambiente, o seu local de adoração, a sua compreensão independente de que deveria adorar ali e pronto. Uma cultura. Queridos irmãos, nós vivemos num contexto cultural que nos incita o tempo todo a sermos independentes. E os irmãos estão entendendo a dimensão de independência que eu estou tratando. Independência quanto a Deus. Estamos num contexto cultural que nos orienta, nos sustiga para que sejamos cada vez mais egoístas. Estamos num contexto cultural que nos instiga, que nos impulsiona a nos curvarmos à ótica, à doutrina do resultado, da produção e construirmos relacionamentos a partir dessa perspectiva do utilitarismo. Se o outro é útil, me é caro. Se o outro não é útil, dentro de alguma perspectiva, por que me aproximar desta pessoa? Nós vivemos num contexto cultural que nos orienta a nos afirmarmos e nos reafirmarmos a partir dos nossos valores, e não é difícil ouvir hoje: a verdade que é verdade é aquela que você professa, que você acolhe. Cada vez mais percebo a dificuldade das pessoas em pedir perdão, cada vez mais percebo a dificuldade das pessoas abrirem mão dos seus desejos, porque nós vivemos um contexto, numa cultura que nos incita à independência, um contexto em que não há mais parâmetro, porque a verdade passa a ser
relativa. Mas, amados irmãos, a dependência de Deus, ela opera nas nossas vidas e nos chama a vivenciar a cultura do reino. É esta cultura que nós somos chamados. E nós lemos isso no versículo 23, do mesmo capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus fala sobre adoração. E ele nos diz: mas a hora vem, nesse contexto em que a mulher disse: olha, nós adoramos aqui, os judeus adoram acolá, e o Senhor Jesus disse: olha, preste atenção, mulher. A hora vem, e agora e já chegou essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E aí nós aprendemos que a dependência, ela surge dentro de um contexto de adoração. A dependência surge dentro desse contexto, em que nós percebemos que há um Deus todo-poderoso, em que nós percebemos que somos amados por esse Deus maravilhoso, em que nós percebemos que podemos nos aproximar dele e chamá-lo de Pai, em que nós percebemos que o Senhor está atento ao nosso clamor, intervém na nossa história, conduz as nossas vidas, em que nós percebemos que há um projeto da parte de Deus, que está para além do que nós podemos discernir, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente e no coração do homem, aquilo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. E encantados por tamanha realidade que nós não alcançamos, porque ela é muito grande, ela nos atravessa, encantados por tamanho amor, nós começamos a adorar a Deus. E adorando ao Senhor, nós vamos abrindo mão da nossa dependência e vamos dizendo: ó Deus, eis-me aqui, o teu servo. Isso é tão forte, amados irmãos, que quando nós lemos qualquer carta no Novo Testamento, que você lê, por exemplo, o apóstolo Paulo se apresentando: eu sou o apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus. Ali no original doulos, a melhor tradução, a tradução mais literal do termo, é Paulo dizendo: Paulo, escravo do Senhor Jesus, porque ele compreendia as tamanhas bênçãos e dádivas a partir do Senhor, que ele entendia: minha vida é completamente entregue ao Senhor Jesus. A dependência nos permite a experiência da adoração. A dependência, ela se fundamenta na verdade. Aqueles que adoram o Pai, o adorarão em espírito e em verdade. Esse texto quer nos dizer, as palavras de Cristo Jesus quer nos ensinar que a dependência que transforma, a dependência que nos permite caminhar, romper com a cultura de independência, romper com retratos de independência, é uma dependência que se aproxima de Deus, não ancorada apenas nos ritos religiosos ou na religiosidade, mas é uma dependência que se ancora no amor, na palavra, na vida com Deus. Os irmãos se lembram da fala do próprio Cristo em Mateus 15:8: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus assim fala, parafraseando Isaías, falando com os religiosos da sua época. Nós somos chamados, todos nós que aqui estamos, os amados irmãos que nos acompanham de longe, nós somos chamados a vivenciar esta dependência, a nos aproximarmos desse Deus maravilhoso, a não honrarmos o Senhor apenas com os nossos lábios, a não adorarmos o nosso Deus apenas aparentemente, para inglês ver, mas adorarmos a Deus de coração, em verdade, em submissão à sua palavra, com muitas vezes avanços e retrocessos, porque nós pecamos, mas quando nós retrocedermos com quebrantamento de coração,
clamando a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver a dependência. Porque diferentemente, e eu chamo a atenção mais uma vez ao contexto da independência do nosso país. Independentemente, naquela época, a independência significaria uma oportunidade de não perder direitos, eu diria assim, oportunidade de se reafirmar na soberania, a dependência de Deus, quando assim proferimos e abraçamos, nos chama a oportunidade de termos a vida gerada em nós, porque o Senhor nos abençoa. E os irmãos vão se lembrar, porque Jesus conversava com aquela mulher, de certa forma a chamava à dependência. E no versículo 14 de João 4 nós lemos: mas quem beber desta água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. E no versículo 42, retratando um novo momento daquela mulher, que outrora, algumas horas antes, ia até um poço, escondida, sem querer conversar com ninguém. E o versículo 42 nos traz esse cenário, porque eles já tinham ido para Sicar, e disseram à mulher, quem disse? O povo de Sicar. E disseram à mulher, versículo 42, agora cremos, não somente por causa do que você disse, tornou-se um evangelista. Deus começou a operar na vida dela, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amado irmão, amada irmã, querido irmão que nos acompanha de longe, estamos falando da dependência do Salvador do mundo, aquele que pode salvar a sua vida e a minha vida, aquele que pode transformar a sua vida e a minha vida, aquele que pode dar sentido à sua vida e à minha vida, aquele que pode operar na sua vida e na minha vida, aquele que pode permitir experiências lindas e profundas na sua vida e na minha vida, aquele que pode nos dar vida, permitir que possamos beber de uma água que se tornará rios em nosso íntimo, e que fluirão estes rios e nos abençoarão e direcionarão a nossa caminhada. Portanto, nesse dia tão importante para o nosso país, eu gostaria de afirmar: dependência de Deus ou morte. Porque essa é a escolha mais profunda, mais relevante, mais importante, mais poderosa que o ser humano pode tomar diante de Deus. Ó Deus, eis-me aqui, minha vida é tua, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Eu gostaria que os amados irmãos baixassem as suas cabeças, fechassem os seus olhos. Talvez você possa reafirmar ao Senhor a sua dependência dEle. Talvez haja alguns que aqui estão, que ainda não se entregaram ao Senhor Jesus, e o Senhor tem tocado no seu coração, e talvez você queira dizer nesta manhã: Senhor, eu me entrego a Ti. Coloque isso também diante de Deus nesse momento, porque no momento oportuno eu vou querer orar por você. A igreja está orando, escutemos esse louvor, essa adoração ao Senhor, enquanto você ora ao Senhor dos Senhores.